Fala galera, aqui é o João com mais uma dica do rádio para te ajudar a identificar sinais de retropneumoperitônio no raio-x. E a primeira coisa que você tem que perceber é que os órgãos sólidos intraabdominais, eles normalmente não são bem delineáveis, eles não são muito bem vistos. O que a gente vê é uma sombra, a sombra do fígado, a sombra do rim, a sombra do psoas, ou seja, não é bem visto. Até as próprias alças intestinais que tem ar dentro delas, o que a gente normalmente costuma ver é só a luz, a parte de dentro. A gente não costuma conseguir traçar a lápis a borda externa de uma alça. Toda vez que a gente consegue traçar a lápis a borda externa de um órgão, significa que há alguma coisa fazendo contraste entre aquele órgão e a gordura ao redor. No caso, ar. Existe ar fazendo contraste, nesse caso aqui, entre a borda renal e o resto da gordura. Como o rim é um órgão retroperitoneal, a gente vai saber, e esse é o pulo do gato, que se trata de retropneumoperitônio e não de um simples pneumoperitônio. Então, vou colocar aqui do lado e já observa que o rim normal, ele não é traçável a lápis. A gente sabe que ele está aqui, mas a gente não vê bem, a gente vê só uma sombrinha. Mas quando eu tenho o ar no retroperitônio, o rim, que é um órgão retroperitoneal, entra em contato com o ar, e essa diferença da densidade do ar para o rim, que é um órgão sólido, permite que eu trace a lápis as bordas renais, ou seja, um retropneumoperitônio. E se fosse em alguma estrutura peritoneal, como a alça intestinal, se eu conseguisse ver a alça intestinal bem o contorno externo, aí sim seria um pneumoperitônio, que é aquele famoso sinal de Higler. Então, tracei a lápis uma estrutura, eu só tenho que olhar, ela é peritoneal ou é retroperitoneal? Se for retroperitoneal, como os rins, significa que é um retropneumoperitônio. Se você olhar com atenção, você vai perceber que as fibras do psoas, elas estão também visíveis nesse caso. O normal é a gente só ver a sombra renal, a gente não consegue ver as fibras do psoas. Mas aqui, se você olhar com atenção, você consegue ver, porque o psoas também é um órgão retroperitoneal. Tá, mas para que serve isso na minha vida? Serve para você saber que deve ter acontecido uma perfuração de algum órgão, víscera oca, retroperitoneal. Exemplo comum, o duodeno. Se você tem uma úlcera na segunda ou terceira porção do duodeno, que são estruturas retropneumoperitoneais, o ar pode sair por ali e delinear os rins, o psoas e fazer retropneumoperitônio. Ou seja, isso aqui normalmente é cirúrgico. Valeu e até a próxima.